Tangente da diferença de dois ângulos. Visto em aula passada o desenvolvimento da tangente da soma de dois ângulos. Então, temos a tangente de α mais beta e desenvolvemos a fórmula desta tangente. Neste caso, vamos trabalhar com a tangente da diferença de dois ângulos. Em cima da tangente da soma de dois ângulos, podemos trabalhar com a tangente da diferença de dois ângulos. Então, podemos alterar essa tangente de α menos beta, podemos utilizar a tangente de α mais menos beta, porque da mesma forma que eu tenho α menos beta, eu posso utilizar α mais menos beta. Mais com menos, menos, α menos beta, equivale ao que eu tenho aqui. E através daqui, eu vou utilizar a fórmula da soma de dois ângulos. Então, eu tenho, vou dizer o primeiro termo e o segundo termo menos beta. Tenho tangente de alfa, tangente seguindo a fórmula da soma, tangente de alfa, mais a tangente de beta, beta no caso é negativo, menos beta, que divide a 1 menos a tangente de alfa, que multiplica a tangente de beta, no caso, menos beta. E em vídeo passado, nós aprendemos a trabalhar com a tangente de um ângulo negativo, onde descobrimos que a tangente de um ângulo negativo, no caso beta, é menos a tangente deste ângulo positivo. Podemos utilizar esta forma aqui. Então, eu tenho a tangente de alfa, já vou colocar alfa menos beta, porque tem a mesma forma, é igual a tangente de alfa, tenho a tangente de menos beta. Tangente de menos beta eu posso representar como menos tangente de beta, mais com menos, menos, menos tangente de beta, que divide 1 menos a tangente de alfa, que multiplica a tangente de menos beta, que equivale a menos tangente de beta. Portanto, tangente de alfa menos beta é igual a tangente de alfa menos a tangente de beta, que divide 1, tem aqui menos com menos, mais tangente de alfa vezes a tangente de beta. Portanto, eu posso determinar aqui a tangente da diferença de dois ângulos. Vamos utilizar um exemplo prático. Por enquanto, vamos apagar e vamos escrever a fórmula da tangente da diferença de dois ângulos. Então, eu tenho a tangente de alfa menos beta é igual a tangente de alfa menos a tangente de beta, que divide 1 mais a tangente de alfa, que multiplica a tangente de beta. Então, o que diferenciou da diferença da soma é que aqui nós temos o negativo e aqui nós temos o positivo. Aqui nós temos positivo e aqui nós temos negativo. E vamos fazer um exemplo prático. Vou apagar este restante, nós não precisamos mais, e vamos, por exemplo, calcular a tangente de 15 graus. Nós podemos entender que a tangente de 15 graus pode ser representada como a tangente de 45 graus menos 30 graus. 45 menos 30 é igual a 15. E vamos utilizar a fórmula da diferença de dois ângulos. Então, eu tenho a tangente de alfa, alfa é 45 graus e beta é 30 graus. A tangente de 45 graus menos a tangente de beta, tangente de 30 graus, que divide 1 mais a tangente de alfa, alfa 45 graus, que multiplica a tangente de beta, beta 30 graus. E nós podemos saber, no círculo trigonométrico, na tabela trigonométrica, que a tangente de 45 graus equivale a 1 menos a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, que divide 1 mais a tangente de 45 graus, que é igual a 1, e a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Portanto, nós temos, tanto no numerador quanto no denominador, a divisão de fração. E podemos, então, fazer o MMC. O MMC entre 1 e 3 é 3. 3 que divide 1, 3. 3 vezes 1, 3, menos 3 que divide 3, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E a mesma coisa aqui, temos 1 sobre 1 e 3. O MMC entre 1 e 3
é o próprio 3. 3 que divide 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 3 que divide 3, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Este 1 aqui, praticamente multiplicando raiz quadrada de 3 vezes 1, é a própria raiz quadrada de 3. Eu corto este 3 com este 3 e, portanto, eu posso dizer que a tangente de 15 graus equivale a 3 menos raiz quadrada de 3, que divide 3 mais a raiz quadrada de 3. E, portanto, aqui eu posso achar a tangente de 15 graus, ou continuar fazendo a radiciação deste valor. Portanto, aqui, então, descobrimos o valor da tangente de 15 graus. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefasplus.com.